Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo semanal do Forex, onde a gente vai estar avaliando aí as movimentações dos principais pares e também fazendo as marcações para que a gente possa ter aí no gráfico as melhores regiões para operar, tudo seguindo o nosso operacional baseado no Smart Money institucional, ou seja, seguindo o rastro dos grandes players e dos bancos institucionais. Quer saber mais sobre o nosso método? Tem aí a nossa playlist no canal, tudo sobre Smart Money, que está no card aí que eu vou deixar para vocês. E aí lá vocês têm toda a sequência de estudo, tudo que vocês precisam saber para também estar operando nesse mercado que é muito rentável e muito tranquilo. Também lembrando a vocês que a gente tem uma parceria muito grande com a Axie Corretora. Se você quiser abrir tua conta, abra tua conta. Uma corretora extremamente eficaz, uma corretora grande, com sede em várias partes do mundo, né? Com conta Pro, conta Standard, uma corretora ECN, ela não é market maker. Então, ou seja, tem várias vantagens para te abrir a conta e ter uma parceira séria para operar nesse mercado. Aceita depósitos via Pix e também tem uma promoção exclusiva com a parceria nossa aqui, que se você fizer um depósito no valor de $200, eles te dão um bônus de 30% para que você possa operar, ou seja, depois de todos $200 vai cair $260 na tua conta e com isso você vai ter mais capital para estar operando. Beleza, galera? Então, bora lá fazer o nosso estudo. Começando, como sempre, pelo EURUSD. A gente está aqui com o gráfico diário, né? A gente percebe que o preço ele chegou numa região de flip, né? Ele está numa região de inversão de polaridade. Ele segurou nessa região, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção aqui. A gente está vendo o gráfico diário. Então, ele fez uma movimentação aqui, que se a gente trazer para o gráfico de 4 horas, a gente vê que ele fez essa movimentação, fez um choque, capturou essa liquidez aqui e fez o preço chegar de volta até nesse order block do diário. Quando a gente diminui aqui, a gente vê que possivelmente aqui nos time frames menores, aqui a gente possui um order block. E aqui a gente tem que esperar o quê? Por alguma movimentação que faça com que esse preço volte nos patamares de demanda, né? Afinal de contas, a compra ela está lá embaixo. Aqui nós estamos em movimentações operando assim, aqui regiões premium, né? Quando a gente pega a nossa ferramenta do Premium Discount, a gente coloca aqui e a gente vai ver que esse preço ele está numa região premium, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com operações compradores, isso quando se trata no longo prazo. E aí quando a gente traz para o gráfico de 1 hora, que é o nosso gráfico que a gente costuma fazer as análises, a gente vê o quê? Que nós tivemos, deixa eu só tirar esse movimento aqui, para a gente agora enxergar o movimento micro. A gente tem essa região aqui onde o preço fez o choque aqui, como eu tinha falado para vocês, fez aqui ó, o teste no fundo, foi pegar a liquidez aqui nessa parte de baixo e ele voltou agora para testar esse order block, tá? O que vocês precisam ter atenção nessa movimentação do EURUSD? A reação em relação a isso aqui. Ele deixou esse topo duplo, ele deixou essa região de liquidez, tá? E nós temos aqui na parte de cima uma região importante a ser testada. E pode ou não, tá? Ser validada, depende da reação. Mas no gráfico de 1 hora, nós temos essa região aqui, que é a região que o preço pode estar indo testar. Lembrando que assim, ó, ele ainda não é vendedor. Por que ele não é vendedor? Porque ele fez esse topo aqui. Perceba uma coisa, fez esse topo, fez esse fundo e ele está falhando esse topo. A partir do momento que ele pode estar vindo pegar essa liquidez para dar mais uma impulsão, ou seja, no movimento que a gente tem aqui, tá? A gente ainda está enxergando
algo no sentido de olhar para cima. Então, se a gente pegar nossa ferramenta de Premium Discount aqui, a gente vai estar esperando por alguma coisa nessa região de preço. Ou seja, se o preço retomar nessa região aqui, né? Então a gente não está diminuindo aqui essa região. Se o preço estar voltando nessa região, que é esse topo aqui, a gente vai ver como é que ele vai reagir. Lembrando que vocês precisam estar atentos no que? Ele não rompeu esse topo, tá? Mas, para que confirme esse movimento de venda, ele tem que perder esse fundo e voltar a testar, aí sim, para buscar os níveis de baixo. Enquanto ele não romper esse fundo, quanto mais próximo daqui dessa zona o preço chegar, a gente vai estar buscando por compras, porque ele pode estar vindo buscar essa liquidez deixada aqui em cima, tá? Então, muita atenção nessa movimentação do EURUSD. Atenção que vai ser uma semana nervosa, ó. Nós temos o PMI amanhã às 11 horas da manhã, tá? Lembrando que aqui é horário da Bolsa Americana, então vocês têm que depois fazer o cálculo. Depois nós temos aí a questão dos trabalhos, dos empregos, né, no dia 4. Depois no dia 5 também tem os balanços e outra divulgação de PMI. Então todas essas notícias elas são importantes. O Forex é muito importante que vocês estejam atentos ao noticiário, tá? E aqui o que a gente tem é esse range. Se a gente trouxer para o nosso gráfico de 15 minutos, vocês vão ver que o preço ele está descendo numa mitigação, ó, percebam. E aqui nós temos liquidez. Ó, nós temos uma liquidez que foi deixada aqui. Então, tem que ter muita atenção para esse preço chegar aqui e depois voltar a subir ainda na região de 50%, tá? Então, todas essas análises vocês têm que estar sabendo fazer. E caso o preço perca essa região, pode ser que ele entre no movimento de voltar e ainda para ir buscar. Afinal de contas, a gente está olhando um movimento macro, tá? A gente está analisando, a gente faz as nossas análises aqui no Forex no gráfico de 1 hora. Então, nós temos que considerar que cada movimento desses são movimentos grandes, ou seja, existem as possibilidades do preço estar fazendo essas movimentações ao longo do período. Então, eu tenho essa liquidez aqui, que ele pode pegar aqui, depois voltar, e aí sim está indo lá para baixo. Tá? Então, muita atenção com expectativas de compra e venda. Tá? Procuram fazer os trades objetivos e com paciência, baseados aí nos estudos de 1 hora, e achando as entradas e indicações aí de trade nos time frames de 5 ou 15 minutos. Beleza? Então, assim, pro EURUSD, a gente tem isso aqui. Só dando uma passadinha rápida no gráfico diário, ó, vocês percebam que mesmo assim, a gente tem ainda uma região muito grande, muito forte aqui, ó, mas ela é lá embaixo, tá? Esse teste dessa região aqui. É uma região lá de baixo, né? E o preço ainda tem, inclusive, níveis alvos nessa região aqui, ó. O preço ainda tem, inclusive, alvos aqui, tá? Então, tudo isso são motivos para vocês ficarem espertos para tomadas de decisão, certo? Lembrando, no gráfico diário, a gente está numa zona de demanda, mas aqui a gente consegue operar seguindo os time frames menores. Combinado? Olha aqui, ó, nós temos vários alvos lá para baixo, né? Onde a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado aí na onde tomar as melhores decisões, desculpa. Beleza, turminha? Então, assim, ó, para o EURUSD, deixa eu só ajustar aqui esse order block, mas ele é essa região aqui mesmo, que a gente tem que estar, toda essa região aqui, na verdade, que vocês têm que estar atentos, e depois, quando o preço chegar lá, aí é o refinamento, a gente faz no 15 minutos, para estar fazendo as operações. Certo? Passando aqui para o nosso USD JPY, gráfico diário, vamos dar uma revisada. O que está acontecendo no gráfico diário do USD JPY? Ele acabou de fazer um choque do diário, percebam aqui, tá?
Então, existe uma possibilidade desse movimento ir buscar esse order block aqui em cima. Ele está fazendo, ó, percebam, ele fez um movimento de baixa, ó, ele vem fazendo estruturas de baixa no gráfico diário, ó. E aqui agora ele quebrou a estrutura e voltou a validar no order block. Então isso mostra que ele começou o pullback. Quando ele começa o pullback, a gente começa a fazer o quê? Pensar em operações de compra, né? Mesmo porque no movimento maior ele ainda é comprador, percebam, o gráfico vem subindo, tá? Então, até que se prove ao contrário, esse gráfico é comprador. O que a gente tem de atenção é porque ele fez o choque, tá? Ele fez o choque do movimento aqui. Então, a gente tem que saber que a nossa expectativa desse preço é ele vir nessa região ou nessa região. Mas mesmo assim, falando de um gráfico diário, a gente tem grandes possibilidades aí para cima. E quando a gente traz esse desenho para o gráfico de 1 hora, a gente observa o quê? Olhem só. A gente vê que ele acabou de fazer agora, ele fez um choque aqui, acabou de quebrar uma outra estrutura no gráfico de 1 hora, né? E fez um choque aqui. Então, isso demonstra o quê? Ele tem grandes possibilidades de vir testar regiões aqui de baixo antes de subir. O que vocês precisam estar atentos, tá? Tem liquidez aqui, tem que estar atentos que ele capturou liquidez aqui e ainda tem essa liquidez. Então, ele pode estar fazendo isso aqui para depois estar dando continuidade no movimento, porque essa aqui é uma região de flip, é uma região de inversão de polaridade, né, do preço. Então, o preço tende a vir testar essa região, tá? Então, muita atenção com isso. E aí é importante vocês saberem o seguinte, de vocês entenderem a polaridade, porque se o dólar ien está com a tendência de querer testar níveis superiores, a probabilidade de que o euro USD venha para baixo é um pouco maior, porque como eles são moedas que possuem confluência inversa, ou seja, aqui nós temos o USD no comando, lá a gente tem o euro. Então, se eu tenho o euro no comando, o euro cai enquanto o USD sobe. Então, eles são inversamente proporcionais, né? Essas duas moedas. E aqui na parte de cima nós temos esse order block aqui, que a gente tem para marcar aí como alvo, que seria um primeiro alvo, né? Seria esse order block aqui, tá? Como desse preço tá indo buscar esse nível aí. Passando aqui, a gente tem essa zona de liquidez, tá? Então, por que eu falo que esse alvo aqui é muito importante? Porque o preço pode buscar essa liquidez aqui para depois voltar para pegar impulso para ir a níveis superiores. Afinal de contas, a gente tem aqui, inclusive, regiões que foram que precisam ser mitigadas, que foram deixadas aqui para trás. Ó, tem esse order block aqui lá em cima, né? Então, olhando no movimento macro, isso que a gente tem aí para olhar para frente, tá, pessoal? Então, muita atenção nessas oportunidades aí que estão tendo também no USDJPY, beleza? Bora falar um pouquinho aqui do AUD-USD. O AUD-USD ele está consolidado, tá? Percebam que ele está lateralizado, ele perdeu esse nível aqui, essa região, só que agora ele está numa consolidação, ou seja, a gente tem que aguardar o que é que vai acontecer para a tomada de decisão. O mercado está abrindo agora, como vocês podem perceber, ele já está se movimentando. Então, para que ele me dê um trade de venda aqui agora, eu teria que esperar que ele rompa esse fundo, volte, aí sim me dá um trade para buscar esses níveis aqui de baixo, tá? Então, isso é a movimentação que a gente tem. Eu vou até colocar esse order block aqui embaixo, como sendo uma zona de alvo, né? Deixa eu só marcar aqui como sendo compra. E aqui na parte de cima, como um fator de decisão, é esse cara aqui, ó. Eu vou deixar, inclusive, ele marcado aqui como um choque, para vocês saberem que
o preço precisa perder essa região para aí sim voltar e nos dar compra. Lembrando que ainda ele tem isso aqui, ó, toda essa mitigação aqui. Então ele pode fazer isso aqui, voltar e aí dar a venda. Ele passando desse fundo aqui, nós teremos esse order block validado aqui nessa região. E aí sim é o ponto ideal de venda desse movimento. Beleza? Esse a gente faz um estudo teoricamente curto, porque como ele está em uma zona de consolidação, a gente não adianta querer fugir muito dessa situação. O nosso range aí do AUD-USD é esse aqui, né? E lembrando que vocês têm que sempre estar atentos às movimentações e às paridades. Ou seja, se o dólar está se valorizando no mundo, se você tem acompanhado o DXY, tem acompanhado os índices e está vendo na economia o que está acontecendo com o dólar, saibam que todos os pares que começam com a moeda sem ser o dólar, eles vão estar se desvalorizando, porque eles estão para o lado contrário do dólar. Tá? Lembra que é sempre um par, existe uma venda de um e compra do outro, né? É um comparativo, beleza? Então estejam sempre atentos em relação a isso. Passando aqui de volta para o GBP-USD. O GBP-USD, o cenário dele é muito parecido com o euro, o USD, né? Apesar da Libra não fazer mais parte, da Inglaterra não fazer mais parte do euro, então ele se movimenta um pouco separado, mas a gente tem essas regiões aqui de liquidez, tá? Fiquem atentos ao que? Deixa eu até marcar certinho isso aqui, ó, deixar isso aqui marcado, tá? Porque enquanto o preço estiver acima desse movimento, esse cara aqui, né, nós estamos falando por compra. Mas o preço ainda pode dar uma violinadinha aqui para dar continuidade no movimento. Essa aqui é uma excelente oportunidade para se entrar comprado, caso o preço venha nesses patamares aí, tá? Para a gente pensar em venda, ele teria que romper com vontade, voltar, para aí sim ele nos dar a venda, porque nós teríamos essa outra zona de liquidez aqui como alvo desse trade de venda, tá, pessoal? Então, é esse planejamento que vocês precisam ter. Saber aonde é possível entrar, aonde é a saída e o que fazer, né, para tomar a decisão na melhor hora e na hora certa, tá? Não adianta a gente ficar enchendo o gráfico de order block, porque isso aí só vai confundir a cabeça de vocês. O que que a gente tem como regiões aqui, ó? Isso aqui. Isso é que vocês precisam estar cientes, ó. Nós temos aqui no H4 essa região compradora, tá? Deixa eu só botar aqui o azul. E nós temos essa outra região compradora aqui embaixo. Então são duas regiões muito próximas umas da outra, tá? Mas de qualquer forma, a primeira região é a mais forte. Por quê? Porque ela lógico, ela é a região da inversão de polaridade, ó. Vocês percebam que fez um topo duplo, depois ele inverteu, voltou, e aí o preço passou para cima dessa região e lá ele ficou, tá? Aqui em cima vocês percebam que ele já veio pegar a liquidez desse topo, tá? Possui uma nova região de liquidez aqui nesse topo duplo. Eu vou deixar marcado com essa linha e eu vou deixar ela eu vou deixar ela tracejada em 2 pontos. É para vocês saberem que aqui é onde nós temos a região definitivamente assim, ó, de topo duplo, ou seja, acima dessa região aqui é região de liquidez, tá? É uma região onde vocês podem estar pensando aí por um falso rompimento, mesmo porque, ó, percebam, ele fez uma quebra de estrutura aqui, tá voltando, então ele pode inclusive fazer isso aqui, tá? Pegar a liquidez ali daquele topo duplo para voltar a descer. Tudo é questão de analisar, tá? Aqui nós estamos, conforme eu falei para vocês, ó, a gente olhando o gráfico 4 horas, a gente está fazendo boss. Então, se eu estou fazendo boss, eu não vou comprar. Eu vou esperar a movimentação que eu quero, para que o preço chegue aonde eu quero, para aí ver se depois ele quebra uma estrutura e me dá a venda. Tá? Esse é o desenho e essa é a leitura que vocês precisam ter para tomar as melhores decisões.
Beleza? Eu não vou nem colocar order block de venda, porque a região de venda é essa região pontilhada aqui. Se ele fizer um stop hunting aí, der uma violada nesse topo e fechar com o pavio, assim como ele fez aqui dentro, quebrando a liquidez dessa zona aqui, ó. Percebam, ó, nós temos aqui na linha pontilhada o topo, e olha o que o candle fez. Fechou e voltou o pavio para dentro da casa, né? E aí sim, ó, nós tivemos o movimento de queda, ó lá. Ele fechou dentro do range. Por isso que eu deixei essa linha assim, para vocês entenderem o range do preço, caso o preço venha violar aqui para cima. Enquanto o preço está fazendo isso, o que vocês podem fazer? Quer operar no 4 horas? Opera no time frame maior. O preço desceu aqui nessa região de liquidez, compra, porque ele ainda está tendo alvo lá em cima e ele está fazendo boss, ou seja, a gente não opera contra a tendência, não é porque o preço chegou lá em cima que a gente vai operar a compra. Se a gente pegar aqui a nossa região Premium Discount e traçar nesse gráfico do 4 horas, a gente vai ver que a gente está numa zona discount, ou seja, eu posso comprar aqui sem problema nenhum, porque eu estou numa região compradora, inclusive, tá? O que eu tenho que ter é cuidado por causa dessa liquidez, não é? Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo nesse order block, nessa região, para não tomar aí um stop bobo e depois o preço ir no alvo e me deixar aí com cara de bobo por ter pego meu stop e voltado no alvo. Beleza? Bora então passar aqui para o nosso próximo, que é o XAUSD, o ouro. Gráfico diário do ouro, o que ele vem fazendo? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Ele continua vindo, rompendo topos, tá? Agora ele chegou nessa região aqui importante, onde nós temos, aqui onde nós temos esse topo duplo também, que a gente pode deixar marcado como liquidez, tá? Então vocês têm que estar muito atentos a isso. Lembrando, ó, ele capturou a liquidez aqui de baixo, aí ele pode capturar a liquidez de cima para depois descer. Ou, claro, continuar subindo, né? E às vezes pode acontecer isso. Então, lembre-se do seguinte, quando a gente analisa o ouro aqui, ó, ele tem uma movimentação muito característica, né? Então, assim, ó, percebam que ele chegou numa região onde ele começa a consolidar, ó, os movimentos eles começam a ficar mais travados. Então, o que vocês têm que ter de atenção? A quebra dessas estruturas. Se eu tenho aqui, ó, uma LTB, uma LTA e eu tenho uma LTB, isso aqui dá aquela formação famosa do triângulo, né? Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar o que o preço faça para que eu tome alguma decisão, certo? Sempre, claro, seguindo a leitura macro. Então, se eu tenho alvo aqui, ó, olha o tamanho que tem meu alvo para cima, e eu também tenho alvo aqui, a tomada de decisão mais correta é justamente essa. Esperar o preço definir a saída desse range onde ele se encontra, para a gente entrar vendido ou entrar comprado aí nas posições. Eu vou até deixar marcado aqui esse desenho que eu fiz, é para vocês estarem cientes disso, ó. Ele vai continuar, inclusive vai ficar nessa linha grossa aí, para vocês ficarem atentos, tá? Se ele perder esse range, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa região aqui importante, tá? Que seria um possível alvo de venda. Por que é um possível alvo de venda, Emerson? Porque ele pode estar fazendo essa captura de liquidez para voltar aqui, para depois, inclusive, pegar impulso para ir para as regiões lá de cima, tá? Então a gente tem que estar ciente disso. Quando o preço faz isso aqui é liquidez interna, pessoal. Então, quando ele faz a liquidez interna, ele vai arrebentar para um lado e vocês ficam espertos, porque o movimento total é esse. Se ele arrebentar para o lado de baixo, é porque ele vai pegar liquidez para testar os níveis superiores. Afinal de contas, ele rompeu o topo, tá? Aí é só a manipulação que o mercado costuma fazer. Beleza? Eu não vou nem fazer muita marcação,
porque tem que realmente esperar o que está acontecendo no ouro e ele sair desse range. E para a gente finalizar aqui, a gente vai falar do Bitcoin. Bitcoin também está numa zona de oferta, uma zona premium, né? Onde a gente está aí vendo o que está acontecendo. Ele voltou a capturar a liquidez aqui em cima, ó. Da mesma forma que ele subiu, desceu, né? Ó, ele pegou a liquidez aqui, pegou a liquidez aqui. E agora ele voltou e ficou consolidado. Tá? O que a gente tem de regiões aqui importantes? Primeiro, eu tenho essa aqui. Tem essa região aqui que eu tenho que estar atento. Tá? Por que eu tenho que estar atento? Porque essa região aqui foi uma região que teve uma captura de liquidez e foi deixado uma nova zona de liquidez. E porque também ele não conseguiu romper topo e ia cair essa descida. É um claro movimento de mitigação. Então eu tenho que esperar ver como que ele vai se reagir aqui. Se ele vai fazer o choque quando chegar aqui ou ele vai voltar para baixo, bater e buscar os níveis inferiores, tá? Muita atenção nisso que vocês precisam ter. Aqui para baixo a gente tem níveis de novo lá na região aqui na nossa região aqui de baixo dos 26 mil dólares, tá? Então a gente tem aqui um order block validado, né? Porque ele fez esse rompimento do topo aqui. A princípio ele quebrou a estrutura, né? Agora ele está fazendo uma mitigação que ele pode inclusive chegar nessa região para continuar subindo, tá, pessoal? Então, muita atenção a isso. Esses são, eu diria que assim, são as principais movimentações possíveis aí que a gente pode esperar para a semana, visto as coisas que estão acontecendo, né? Lembrando, depois dessa alta imensa do Bitcoin, ele não teve reação e a gente vai pensar em venda a partir do momento que ele perder esse fundo aqui, tá? A partir do momento que o Bitcoin fizer isso aqui, aí sim a gente pensa na volta, pensar por uma venda maior aí mais a longo prazo. Fora isso, enquanto o preço estiver trabalhando acima desse range aqui, desse fundo azul maior que eu deixei, o mercado é ainda comprador. Beleza, turminha? E sempre estejam atentos aí nas notícias do que está acontecendo no mundo aí, para vocês não serem pegos de surpresa. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham todos um bom descanso. Comece o pregão hoje à noite. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma excelente semana.